Tudo bem com você? Hoje o podcast Bastidores da Política traz um jovem advogado que é assessor parlamentar da Secretaria Estadual da Agricultura. Vamos conversar com Luiz Eduardo Durso. Obrigada, esteja aqui batendo esse papo conosco. Obrigado, Renata, é uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite, os telespectadores, e vamos falar no podcast Bastidores da Política. E nesse programa multiplataforma também, porque as pessoas podem nos acompanhar pela internet, pelo YouTube, pelo Spotify, tudo no canal da Rede Alesp. Doutor Luiz Eduardo, tão jovem que eu vou aproveitar e chamá-lo de Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, o que é ser assessor parlamentar da Secretaria Estadual da Agricultura? Qual que é a sua função atuando nos bastidores? Vamos lá, é muito interessante, Renata, porque eu vim do escritório de advocacia, né? Os 5 anos da faculdade eu estagiei em escritório de advocacia. E quando eu entrei no poder público, na Secretaria de Agricultura, eu tive a dimensão do que é uma secretaria mesmo, estar no poder público, no governo estadual. E hoje o meu papel como assessor parlamentar é bem interessante fazer essa conexão, uma interlocução com a Alesp, com o Congresso Nacional, os deputados, aproximar o legislativo, né, que nós temos com o executivo. Por que uma Secretaria da Agricultura, uma Secretaria de Estado da Agricultura, precisa dessa interlocução, você ali como elo entre o governo federal e aqui o governo estadual? Muito interessante. Entre o poder legislativo federal e estadual. Como estudante de direito, a gente vê a teoria, o governo ali, né, o Estado na teoria, a divisão dos poderes. Mas, na prática, eles trabalham juntos, o Executivo e o Legislativo. Nós precisamos, aí, seguindo o princípio da legalidade, que existam leis para que o Estado funcione. O Estado só pode fazer aquilo que a lei permite, e muitas dessas leis vêm da Alesp e do Congresso Nacional. Então, a gente precisa desse trabalho de aproximação e também, tanto o legislativo da produção de leis, como de recursos para executar os projetos que a Secretaria tem. O que você pode dar de exemplo prático na questão se vocês sugerem projetos de lei aos deputados ou mesmo ao executivo, como que se dá esse trâmite? Então, nós temos hoje aqui na casa alguns projetos de lei e esse trâmite é na discussão, na aproximação, para explicar para os deputados qual que é o objetivo daquele projeto de lei. As iniciativas que vêm e podem vir do governador, algumas delas também vêm do governador Tarcísio, vêm com o objetivo sempre de melhorar, de facilitar ali a condução da secretaria. E a secretaria, para não criar mais empecilhos da burocracia estatal do Estado, né, nós facilitamos essa comunicação com o deputado explicando para que aquele projeto de lei, o que ele vai mudar e para que veio. Então, essa proximidade com o deputado para explicar, facilitar a condução do projeto de lei aqui na casa é muito positiva. E você se lembra de algum projeto de lei que você já tenha atuado, trabalhado junto na implantação, na apresentação para deputados aqui da casa? Nós estamos hoje com o passaporte equestre. Ele veio do governador e tramitando aqui na casa, passou pelas comissões e eu fiz esse trabalho, né, de acompanhamento e conversa com os deputados para explicar o que é o passaporte equestre. O que é? Passaporte equestre hoje, para você fazer a locomoção de animais como o cavalo, você precisa emitir a guia. E essa guia é um papel físico, então você tem que o sujeito, né, que faz a locomoção do animal, ele precisa da guia e precisa levar aquilo, pagar uma taxa. Para facilitar isso é físico, hoje. Para facilitar isso, o passaporte equestre vem para tornar tudo digital. Então, ele vai ter ali a guia no celular, num computador, isso de forma fácil de acessar. Nós temos a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que tem acesso a isso, e além de manter um registro ali de todos os transportes, a gente consegue incluir com esse passaporte a questão da saúde do animal.
se ele está devidamente vacinado, o que facilita todo o trâmite de locomoção e a saúde do animal para questões de zoonoses. Eu gostaria que você explicasse, detalhasse mais, quando se fala da mobilidade de um animal. Essa questão se dá apenas pensando num jogo de cavalos, numa corrida de cavalos, ou mesmo na venda, na comercialização, ou no transporte de uma fazenda para outra. O que é esse transporte equestre? E para que serve esse passaporte? No caso, tem todas essas situações que você colocou, tanto a venda do animal, como uma competição que o animal vai participar, qualquer locomoção do animal de uma cidade para outra, você precisa emitir esse documento. Isso vai dar mais segurança ao animal e no caso, a segurança de saber se tem as vacinas ou não, e principalmente ao dono ou ao transportador. Isso, quando a gente fala de segurança, ali não é só a segurança do animal, é a segurança do ser humano também. Porque algumas doenças que os animais estão vulneráveis, elas podem também nos atingir como seres humanos. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação a isso. E aqui na casa, então, esse projeto já está tramitando? Já está tramitando, está no que eu saiba, no colégio de líderes aí para ir para o plenário. Para dar ir à votação no plenário JK. Exatamente. E quais outros que você poderia estar detalhando aqui para nós? A gente tem um projeto que é uma situação muito, muito simples, mas para, como eu disse, o poder público executar com intenção de facilitar as coisas, o controle pelas imagens de drones, a gente precisa de uma lei para isso. Então tem também na casa tramitando o que seria uma autorização para o Estado utilizar as imagens de drones para fiscalização. Os drones do governo, que estariam ou da própria Secretaria da Agricultura. Sim. E que tipo de fiscalização? A gente tem o Cadastro Ambiental Rural, né, que é o CAR, e a Defesa Agropecuária faz essa fiscalização também dos animais. Então tem tanto uma questão ambiental quanto animal aí que nós, como secretaria, fazemos essa fiscalização. E para essa fiscalização e, consequentemente, para possíveis autuações, precisa de uma legislação, de regulamento. A legislação para a autuação já existe. O que não existe é utilizar como prova, igual numa situação jurídica, né, num processo no tribunal, para permitir o Estado utilizar essa imagem de drone como prova, precisa de uma lei. E em que área que está aqui na Alesp esse projeto? Esse projeto está chegando na Alesp e ele foi discutido, né, fora, na Casa Civil, o trâmite no Executivo e agora chegou aqui. Então são dois projetos vindos do Executivo. São dois projetos vindos do Executivo, exatamente. Agora a Secretaria da Agricultura também busca deputados para tentar encampar projetos aqui na casa? Exatamente. A gente é uma das secretarias aqui do Estado que menos tem recurso. 70% aproximadamente ali dos nossos recursos vão para a folha de pagamento. São mais de 3 mil funcionários que a Secretaria de Agricultura tem. Então resta pouco recurso para utilizar nos projetos e ações. E vem uma demanda muito grande das prefeituras, né, das 645 municípios que nós temos. E em função disso, vocês buscam emendas? As emendas parlamentares. Por meio das emendas, a Secretaria obtém esse recurso para executar os programas. A gente tem, por exemplo, agora o mais novo, Cozinha Alimento. Ele é um projeto muito interessante, o município ele precisa ali estar de acordo com certos requisitos e precisa de um espaço físico. Então a Secretaria vai lá, implanta uma cozinha industrial, dá o treinamento e ali se torna o programa Cozinha Alimento, para gerar mais comércio naquela região, para ajudar os produtores rurais locais. E aí é uma emenda dessas que poderá perpetuar a questão
o crescimento desse programa nas áreas. Exatamente. Nós temos hoje em torno de 30 municípios que já receberam esse programa, e para que mais municípios sejam contemplados, a gente precisa do recurso. É interessante que todo projeto, assim, ele precisa, para ser executado, dinheiro. E a parte desse dinheiro que a gente pode buscar como executivo, né, como poder executivo, está na Alesp, na Assembleia. Questão de construção de estradas vicinais ou algumas outras melhorias também dependem dessas emendas dos parlamentares aqui da casa? Também. Nós temos, como secretaria, as atas de preço que facilitam também aí a compra de alguns implementos agrícolas, tratores, caminhões que os municípios precisam. E aí, com a destinação do deputado para a secretaria, a gente consegue executar junto com a prefeitura nessa ata de preço, o que dá uma condição melhor para aquele município adquirir, tanto o implemento como qualquer outro produto, e aí ele consegue aplicar, né, esse dinheiro pela secretaria, vindo do deputado. E o seu trabalho como um jovem advogado de 25 anos, estando à frente da assessoria parlamentar da Secretaria Estadual da Agricultura, é aqui na casa convencer os deputados para que destinem suas emendas a esses projetos? É um dos papéis. Eu não estou à frente, né, Renata? Quem está à frente é a Natália Ramão. Ela é a coordenadora da pasta ali da assessoria parlamentar institucional, e esse papel, o meu papel ali dentro é exatamente aproximar com os deputados, tanto nessa questão dos recursos, como na questão legislativa que nós falamos, entre outras demandas que possam surgir aí de necessidade dos deputados para facilitar algumas execuções de programas, projetos, ou alguma ideia que o deputado possa ter para a gente fazer. Essa assessoria parlamentar é comum dentre as secretarias estaduais? Olha, as várias pastas? Eu tenho dúvida com relação a isso. Eu acho que não é uma prática comum das secretarias. As que eu conheço não têm essa pasta. E é fundamental porque faz a diferença. Principalmente para nós que temos um orçamento tão reduzido para investimento nos programas. Mesmo sendo o maior PIB agrícola do país. Né? Seria até né, de fato um contrassenso, porque o agronegócio ele gera muito recurso para o Estado, muitos impostos, muitos negócios, ele desenvolve muito PIB do Estado de São Paulo e do Brasil como um todo. E nós não temos tanto retorno para executar os programas e infraestruturas no âmbito local, rural, para melhorar ainda mais o nosso agronegócio e aumentar ainda mais o PIB. Então precisa ser bem criativo e usar das metodologias possíveis e legais para que consigam atrair uma maior renda. Precisa ser muito criativo no poder público para, dentro da legislação vigente, conseguir criar novas coisas e executar para resolver os problemas da mulher e do homem no campo. Tem muitas dificuldades, essas pessoas têm muita dificuldade tanto na produção quanto no cuidado, né, da sua propriedade, e o Estado tem dificuldade em executar isso. Qual a maior dificuldade de convencer um parlamentar? Seja ele estadual ou federal, já que vocês trabalham também fortemente em Brasília. É uma excelente pergunta. Eu, assim, pessoalmente, até pela criação que eu tive do meu pai, acredito que é uma relação de confiança. O deputado saber que colocar aquele recurso na Secretaria de Agricultura e por trás daquilo, né, em nossas mãos ali como servidores públicos, é uma relação de confiança. Ele saber que aquele recurso vai ser entregue da melhor forma possível para onde ele destina. E assim como as demais entidades que recebem uma emenda parlamentar, que são obrigadas a prestar contas, vocês também passam por isso? Nós também passamos. Nós temos tanto a necessidade de prestar contas aqui para casa, né? O secretário, pessoalmente, já esteve aqui para prestar contas, para
demonstrar o que tem feito com esse recurso, e é uma necessidade nossa também. Luiz Eduardo, hoje você está aqui no podcast Bastidores da Política na Alesp. Você se lembra a primeira vez que você pisou aqui no Palácio 9 de Julho? Nossa, eu tenho uma memória que a primeira vez que eu estive aqui, pode não ser a primeira, mas a memória que eu gravei de estar aqui foi com meu pai. Ele que já tem algum envolvimento, né, com a política, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui. Luiz Flávio Durso, um jurista bastante renomado. Então, eu me recordo que a minha última lembrança do passado que eu estive aqui... Quantos anos, mais ou menos, você tinha? Eu devia ter uns 15 anos. Uns 15 anos, em torno dessa faixa. E você já pensava em fazer direito, em seguir a carreira do seu pai? Na verdade, não. Eu tentei fugir, brinco, né, que tentei fugir. Porque vocês são em 4 irmãos. Os 3 mais velhos, já formados, já advogados, e trabalhando com meu pai. Na área de direito de criptomoedas, direito digital, você direito ambiental. E tem minha irmã também, que atua na área do direito da mulher. E eu fiz 1 ano antes de ir para o direito em administração. Queria fugir, estava um pouco perdido de que faculdade, né, iria fazer, e fui para administração. Fiz um semestre no Mackenzie e um na FGV. E daí eu falei, acho que estou no curso errado. Então eu resolvi ir para o direito e me encontrei, não só na questão jurídica, né, ali do direito, dessa questão do Estado também, entender como funciona todo o Estado, mas a questão ambiental, que é, assim, de longe a minha paixão maior. Em casa, existia uma pressão aberta, uma pressão velada? Meu pai brinca que, quando perguntam para ele como é que ele conseguiu os 4 filhos no direito, ele brinca que, ao invés de ler contos, histórias pra gente dormir, ele lia o Código Penal. De fato, isso não aconteceu. Eu nunca senti assim uma pressão direta do meu pai para que eu fizesse direito, mas ele sempre mostrou os benefícios, como o direito poderia ampliar a minha noção de mundo e como aquilo poderia me ajudar em qualquer profissão ou função que eu resolvesse atuar no futuro. E por que o seu pai fez direito? Essa história é bem engraçada. Ele também não tinha pretensão de fazer direito, mas o meu avô era advogado e... Corre no sangue, né? Corre nas veias. Corre no sangue. Mosquitinho ali que picou meu avô, eu acho que ele guardou e fez o que picasse todos nós. Mas meu pai queria fazer artes. E ele entrou na faculdade de artes, fez o vestibular para a faculdade de artes e para a faculdade de direito para agradar meu avô. Ele tinha ali os 2 resultados das aprovações nas 2 faculdades e chegou para o meu avô falando que ia fazer artes, mas que tinha passado na faculdade de direito também. Na hora que ele foi contar ao meu avô, ele se confundiu. E aí ele contou que passou na faculdade de direito primeiro. Meu avô fica tão feliz, tão alegre, que ele não conseguiu dizer para o meu avô, acabar com aquela felicidade, falando que não ia fazer direito. Então ele topou um desafio com ele mesmo, né, de fazer o primeiro semestre nas 2 faculdades. E aí ele viu que o caminho para ele era o direito mesmo. E ele nunca mais fez artes por fora, nada, nem... Aí não teve jeito. O meio jurídico, dependendo da situação, absorve muito, né? O tribunal do júri, ele é muito artístico. Ele é um ambiente onde você precisa influenciar a pessoa. Então você precisa, de uma certa forma, né, guardados os limites ali, atuar e demonstrar para os jurados que aquilo que você defende é o caminho correto. E o seu pai é um grande expoente nessa área. Ele é um grande criminalista, está aí atuando há mais de 40 anos. O que você pensa daqui para frente? E por que você decidiu especializar-se em direito ambiental?
Como eu disse, Renata, a questão ambiental para mim sempre foi uma paixão. Eu tive algumas experiências no colégio que traçaram também esse caminho. Eu participei daquela simulação de reuniões da ONU e o tema era tráfico de lixo, tráfico internacional de lixo. E me chamou muita atenção. Que a gente sabe que tem para o Chile, e duvidando até que mesmo para o Brasil, na região de Pernambuco, que vem, acho que, até se você puder me corrigir e me ajudar, a questão de lixo hospitalar, né? Tem. Infelizmente tem, e isso traz um risco direto para a saúde, né? Toda a questão ambiental tem ligação direta com a saúde do ser humano, a saúde do meio ambiente. E essa questão, mais ainda, o Chile, você comentou, eu não posso deixar de falar, tem pessoas que não sabem, não conhecem ali no deserto, que existe um lixão de roupas. Sim. As pessoas, o planeta inteiro descarta suas roupas, né? Todos os países, e isso é enviado para o Chile e descartado lá no deserto sem nenhuma destinação correta, né? Que nós chamamos no meio ambiental. E foi aí, a partir dessas simulações de eventos da ONU, que você quis seguir pelo direito ambiental? Foi o que mais me abriu os olhos para a questão da importância do meio ambiente equilibrado. Nós temos hoje no artigo 225, né, da Constituição, que todos têm direito a um meio ambiente equilibrado, tanto as presentes gerações como as futuras. E eu senti que ali meu papel era exatamente trabalhar com isso, em tentar alcançar, fazer de todas as formas para a gente alcançar esse meio ambiente equilibrado. Quais são os maiores problemas que você enxerga hoje? Do meio ambiente, eu acho que a questão do plástico é uma questão assim que a gente precisa discutir urgentemente. Essa semana mesmo, né, saíram algumas informações de que já foram encontrados microplásticos que adentram o organismo através das narinas. Já foi encontrado no corpo humano microplástico em todo lugar, no sangue, nos pulmões, no coração. Já foi encontrado até de uma mulher grávida o feto. Dentro do feto, microplásticos. Então, é uma situação que nós não sabemos ainda. A saúde, né, a biologia não explica os danos, ainda não sabe explicar diretamente os danos que esse material, o material plástico, causa no ser humano. Então é uma situação, assim, para mim, essa questão do plástico e das mudanças climáticas. A questão do lobby é muito forte, né? A gente, só lembrando um caso particular, bairrista, entre aspas, da questão das sacolinhas dos supermercados, né? Sim. Quando surgiram as leis que proibiam, que não proibiam, era pressão de cá, pressão de lá. Essa discussão começou nos Estados Unidos e teve um processo lá, para quem gosta do mundo jurídico entender, teve um processo muito interessante que as empresas da produção de plástico e das sacolinhas, elas alegaram que aquela sacolinha era utilizada para embalar os lixos residenciais e que não poderia proibir, porque os Estados Unidos têm isso na legislação, algo dentro da casa, nessa situação uma necessidade tão pessoal. E aí eles conseguiram manter a sacolinha plástica. Assim, e que é um produto que vem do petróleo. Então, quando fala de lobby, está tudo envolvido ao petróleo, tanto as mudanças climáticas quanto a questão do plástico. A origem são os combustíveis fósseis, o petróleo principalmente. Aí tem a questão do plástico biodegradável, mas será que todos são? Ou aqueles que levam a tarja são mesmo? Tem tanto essa questão de fiscalização, né, para verificar se esse plástico é biodegradável, como, que eu fiquei sabendo, a questão do biodegradável ser nas condições que eles criam. São as condições naturais que a empresa cria para alegar que aquele plástico, por exemplo, se degrada em 6 meses. Só que a realidade do mundo não é essa, as condições do nosso meio ambiente não são essas, então pode ser que demore muito mais que 6 meses. Aproveito e já escapo para o canudo, né? Canudo plástico, não pode, aí começaram a inventaram o canudo biodegradável, que teoricamente é de plástico, né?
não deixa de ser. A maior parte dele é biodegradável, mas tem partes ali que... Porque a rejeição é foi de muito plástico. grande ao canudo de papel. Sim, e foi uma mobilização popular, isso eu acho interessante comentar, que as pessoas não acreditam que elas têm tanta influência na execução do poder público, né? Até na criação das leis. E isso foi influência de um movimento popular, tanto nas redes sociais como nas ruas, depois da imagem que circulou, né, da tartaruga com o canudo enfiado no seu nariz. Aquilo comoveu as pessoas. Só que essa situação, Renata, ela acontece assim, diariamente. Nós temos diversos casos de animais que acabam tendo problemas de saúde, até morrendo por conta do plástico, e como isso não toma as proporções que tomou este caso da tartaruga, a discussão fica aí debaixo dos panos. Outro ponto que você falou também foi referente às mudanças climáticas. Isso. A gente está emitindo muitos gases de efeito estufa e isso tem aumentado o aquecimento global, né? Existe a atmosfera que tem seus gases e a emissão cada vez maior de gases de efeito estufa faz com que a Terra aqueça. E isso tem causado tantas mudanças climáticas e consequências devastadoras. Você, como um especialista na área, como é que você vê a questão do carro elétrico? Olha, a gente precisa tomar muito cuidado com a questão do carro elétrico. Porque tem muito no entorno, controvérsias, inclusive especialistas, nós já ouvimos também no podcast da Alesp. Nos Estados Unidos, eles já inventaram a reciclagem das baterias, já tem todo o processo de reciclagem do carro elétrico. Com relação a isso, eu não tenho preocupação. A minha preocupação é a origem da energia que abastece esses carros. Hoje, um dos melhores países que produz, né, energia limpa é o Brasil. E mesmo assim nós temos parte da produção da energia pelos combustíveis fósseis que emite os gases de efeito estufa. As outras nações, os outros países não estão preparados, não têm essa produção tão limpa como o Brasil. Então a minha preocupação é essa, a relação da origem da energia elétrica para abastecer o carro. Você, nesse seu posto de assessor parlamentar da Secretaria Estadual da Agricultura, você também busca trabalhar essa questão do direito ambiental? Eu entrei na secretaria e achei muito interessante que o nosso secretário, né, o Guilherme Piai, ele tem desenvolvido iniciativas muito boas. E uma dessas iniciativas foi a Coordenadoria de Transição Energética dentro da secretaria. Então, existe uma preocupação do Estado, da Secretaria, com essa questão ambiental. E isso me alegra muito ver que primeiro me alegra por ver que tem pessoas responsáveis ali que estão à frente criando novas soluções, e me alegra por estar lá dentro fazendo parte disso. Então, nesse sentido, sim, de fato, eu busco também apoiar esses projetos de transição energética para um mundo mais sustentável. Nos últimos 2, 3 meses, não só apenas aqui no estado de São Paulo, mas também em grande parte do país, nós tivemos aí muitas queimadas, inúmeras criminosas. O que faz essa questão do desrespeito ao planeta? Faltam legislações mais severas? E como é que você vê essa questão das queimadas? Não, na minha opinião, não faltam legislações mais severas. A gente tem, por ter trabalhado 5 anos com a questão criminal, não acredito que criar leis mais rígidas, punitivas, seja a solução. A gente tem a Lei 9.605 de 98, lei federal, que é a nossa lei de crimes ambientais. Eu organizei uma obra com relação a essa temática, ela fez 25 anos, e nós temos nessa lei, no artigo 41, o crime de queimadas. Então nós temos na legislação uma ação do Estado para coibir isso e para punir essa ação. O que, na minha opinião, falta é fiscalização. Nós devemos fiscalizar mais como agentes públicos e até como cidadãos. O cidadão, ele tem
esse papel, na minha opinião, tem um papel e na própria legislação de também fiscalizar. Isso eu acho que nosso país carece muito. Nós não temos um papel individual de cada pessoa para fiscalizar e para acionar o poder do Estado, né? Para que tome alguma providência e resolva aquela questão. Eu só para comentar, eu tive um retorno agora de viagem de Belo Horizonte e vi na estrada um início de queimada. E aquilo me preocupou, vendo toda a situação aqui do estado, acompanhando de perto, de dentro, me preocupou. Passou 30 segundos, eu vi uma sirene, estava com o colega, falei, vamos encostar ali, vamos avisar as autoridades. É um papel nosso como cidadão ter que avisar, porque se ele não está sabendo, ele vai saber, o poder público vai ser informado e ele pode ali tomar as providências para resolver aquilo. Era um início de queimada. É a formiguinha, né? É o momento em que resolve, o melhor momento para resolver a queimada. Então eu falei, não podemos perder a chance de tomar essa atitude e resolver a questão. Para encerrar aqui o podcast Bastidores da Política, o que significa hoje estar na Casa de Leis? Renata, se essa for já a minha última fala, eu reitero aqui os agradecimentos, fico muito feliz em poder debater tantas questões importantes e falar dentro da Alesp é uma alegria imensa. Saber que a gente tem um espaço de fala para exatamente criar semente na cabeça dos nossos legisladores, o poder executivo, e não só, eu não falo só do poder legislativo estadual, eu falo do poder legislativo municipal também. Nós temos 645 câmaras de vereadores e que produzem leis também nesse sentido ambiental. Então, poder falar disso, poder explicar melhor essas questões e mostrar para o indivíduo como o Estado funciona de dentro, como uma secretaria funciona, o que ela precisa para executar seus programas, é uma experiência muito boa e eu fico muito feliz. Dr. Luiz Eduardo Durso, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. E volte sempre estando aqui no prédio da Alesp, vindo da Secretaria da Agricultura para cá. Voltarei. Queremos saber novidades e o que teremos no futuro. Com certeza. Vamos fazer muita coisa aí para mudar essa situação. Muito obrigada. Hoje o podcast Bastidores da Política teve a participação do assessor parlamentar da Secretaria Estadual da Agricultura. Muito obrigada pela sua audiência multiplataforma aqui na Rede Alesp. Até mais.